Queridos irmãos, eu tenho me alegrado muito com a palavra de Deus e de maneira especial com o Evangelho de Marcos. Hoje eu estava orando, enquanto eu estava orando, eu estava meditando no amor de Deus, na graça de Deus. Eu comecei a pensar no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas. E num momento muito especial, depois de estar tudo construído, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem, fez a mulher. E concedeu a eles o privilégio de cuidar daquele jardim. Mas algo aconteceu. Satanás entrou na criação de Deus através da permissão do homem. Isso trouxe, queridos irmãos, toda a devastação que nós temos visto hoje no mundo. Por isso que a mensagem de hoje ela é muito importante. O texto que nós estaremos meditando, continuando a caminhada na exposição no Evangelho de Marcos, é o texto lá em Marcos capítulo 1, verso 12 a 13. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia agora, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 12 e 13. O texto fala da tentação de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Algumas traduções traz mais os anjos serviam. A melhor tradução é e os anjos o serviam. Porque mostra esse momento que Jesus estava vivendo. Queridos irmãos, essa passagem da tentação de Cristo é o último episódio em que Jesus cumpre para estabelecer o seu ministério de pregar as boas novas. A partir agora da tentação, Jesus está caminhando, estabelecendo o reino de Deus. O primeiro episódio, só para que os irmãos possam estar recordando, do verso 2 ao verso 8, foi o aparecimento de João Batista no deserto, pregando o evangelho do arrependimento para a remissão dos pecados, preparando assim as pessoas para receberem a Cristo. O segundo episódio foi o batismo de Jesus, e nós indagamos naquele momento porque Jesus batizou, tendo em vista que o batismo de João Batista era para o arrependimento. Mas compreendemos ali naquele momento que o batismo de Jesus teve como propósito identificar com os nossos pecados. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, assumindo a postura de pecador, e foi punido com a morte de cruz. A morte de Cristo na cruz decreta a morte da morte, que nos traz vida. Agora, o episódio de hoje, a tentação de Cristo, é o último episódio desta série. O aparecimento de João Batista, o batismo de Jesus e agora a tentação de Jesus. A partir, então, desses três episódios, Jesus começa a sua caminhada em pregar a mensagem do reino. Mas vamos entender a tentação de Jesus. Por que Jesus passou pela tentação? Como Deus, não caberia Jesus passar pela tentação, não caberia Jesus ser tentado, porque a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado, então por que Jesus foi tentado? Entretanto, queridos irmãos, nós sabemos que Jesus, ele
naquele momento, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Filipenses diz que Jesus esvaziou-se assumindo uma forma humana. Então, Jesus, como homem, precisava ser tentado. Jesus, como homem, precisava ser provado. Jesus, como homem, precisava realmente passar pela tentação. E o texto, então, começa narrando esse momento em que a tentação de Jesus ocorre. Lemos, então, que logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e os anjos o serviam. É interessante observarmos que a narrativa de Marcos ela é resumida. Não é tão detalhada como Mateus e Lucas, que traz o processo da tentação, apresentando ali 3 tentações que possivelmente ocorreram no final dos 40 dias. O que Marcos tem como objetivo não é trazer alguns detalhes da tentação, mas mostrar a vitória de Jesus sobre Satanás, sobre o domínio das trevas. Esse é o propósito de Marcos, mostrar a vitória de Jesus sobre as trevas. Por isso o tema da nossa mensagem é: o rei chegou com autoridade e domínio sobre as trevas. O rei chegou com autoridade e domínio sobre as trevas. Vamos então ao texto. É interessante que o texto já começa, e logo. O que nós entendemos aqui é que não houve intervalo entre a glória do batismo, onde Jesus é chamado, tu és meu filho amado, e as privações do deserto. Não há um intervalo. Logo que Jesus dá a entender aqui, parece que é uma velocidade, aliás, é uma tendência de Marcos mostrar essa velocidade em toda a sua narrativa, mas há uma sequência lógica aqui. Jesus passa pelo batismo, identificando com os nossos pecados, e logo ele é conduzido para o deserto para ser tentado. E quando nós observamos esse momento da tentação, o objetivo maior era realmente saber se Jesus era o Filho de Deus. Jesus tinha que provar que era o Filho de Deus. É interessante que lá no batismo, Deus fala assim, tu és meu filho amado, e eu tenho muita alegria, me complazo. Agora, Jesus está no deserto. E no deserto, agora, nós observamos que Satanás, olhando lá as narrativas de Mateus e Lucas, ele usa a expressão assim, se és filho de Deus. Então, nós vemos que Jesus agora, no deserto, passa por essa provação. Queridos irmãos, Jesus sai da aprovação do Pai para artimanhas de Satanás. É interessante observar que há uma semelhança muito grande do batismo para o deserto. Olha, interessante isso. Jesus sai do batismo e vai para o deserto para ser tentado. E é interessante que podemos fazer um paralelo, ou uma figura, podemos dizer assim, o povo de Israel, ele sai do Egito e passa pelo Mar Vermelho. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 2, diz que a passagem pelo mar, como também a nuvem, tipifica o batismo. E logo depois, então, o povo sai, passa pelo Mar Vermelho, que tipifica o batismo, e vai para o deserto. E mostrando aqui, Jesus sai do batismo e vai para o deserto. E eu posso aplicar, irmãos, de uma certa forma, isso na minha vida. Quando eu entrego a minha vida a Jesus e me batizo, eu não vou direto para o céu. Bom, tivemos um caso, o ladrão na cruz foi direto para o céu, não teve nem chance de batizar. Mas mostra, queridos irmãos, que a vida cristã é uma vida de deserto. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós batizamos, assumindo um compromisso público diante de Deus, começa uma caminhada no deserto.
Há muitas pessoas que dizem assim, venha Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Sim, Jesus está presente na nossa vida. Mas a vida cristã representa um deserto. Um relacionamento no deserto onde nós somos, conforme diz Tiago, aperfeiçoados no nosso relacionamento com Deus. Então, se você foi batizado, é servo do Senhor Jesus, está passando por luta, por dificuldades, olha, é deserto. O deserto nos leva à cruz. Já estou crucificado com Cristo. E o povo de Israel passou pelo deserto para depois ir para a terra prometida. Mas é interessante o que o texto afirma. Logo depois, Jesus foi impelido. O Espírito Santo o impeliu. Olha interessante o texto. E logo o Espírito Santo o impeliu. A prova da tentação teve a iniciativa do Espírito Santo. Agora, essa palavra que Marcos usa, impeliu, balon, significa expulsar, lançar fora. Queridos irmãos, é uma palavra forte que Marcos usa aqui. Marcos está dizendo que o Espírito Santo lançou fora, expulsou Jesus para o deserto. E é interessante que Marcos usa essa mesma palavra quando ele fala de expulsar demônios. Toda vez que Marcos fala a respeito dos demônios sendo expulsos por Jesus, ele usa a mesma palavra. Ele usa essa palavra impeliu. Impeliu. Uma palavra forte. É interessante que Mateus e Lucas, ele não usa essa palavra, ele ameniza um pouco. Mateus fala, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, o objetivo de Marcos foi a fonte tanto para Lucas quanto para Mateus. O objetivo de Marcos é mostrar a importância do momento. A tentação era algo inegociável e Jesus tinha que passar por ela. Jesus não estava sendo constrangido aí, não. Jesus sabia da sua responsabilidade, vocês vão entender isso. Mas o Espírito Santo age no coração de Jesus, impelindo, conduzindo, como que levando a viver esse momento. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que esse momento é tão importante? Sabe por que o Espírito Santo levou de maneira assim, tão firme esse momento com Jesus? Primeiramente, queridos irmãos, porque a derrota de Adão, lá no Jardim do Éden, trouxe consequências drásticas para a humanidade. Jesus teria que passar agora pela mesma tentação de Adão, que Adão passou e foi reprovado. É interessante que o primeiro Adão, porque a Bíblia trata lá em 1 Coríntios que Jesus é o último Adão. Então, lá na tentação, lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que Adão passou pela tentação no paraíso e foi reprovado e transformou o paraíso em um grande deserto. Agora Jesus entra no cenário, é tentado naquilo que restou deste mundo, naquilo que aconteceu a partir de Adão. E Jesus agora é tentado no deserto. Jesus agora é tentado no deserto. Queridos irmãos, a derrota de Adão trouxe duas consequências drásticas para a humanidade. Por isso que Jesus precisava mudar esta realidade. Primeiramente, a derrota de Adão deu a Satanás o direito de ser príncipe deste mundo. João capítulo 12, verso 31. A derrota de Adão para Satanás no Éden deu a Satanás o direito de ser Deus desta era, de destruir a raça humana. Por isso que João diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas também a derrota
de Satanás trouxe também, permitiu também que o pecado entrasse no mundo, e com o pecado a morte. Adão representa toda a humanidade. Por isso, o sofrimento que a humanidade passa hoje é devido àquilo que Adão sofreu, Adão ter cedido à tentação. Ou seja, a derrota de Adão trouxe a morte a toda a humanidade. Por isso que Romanos capítulo 3 diz que todos morreram, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, queridos irmãos, Jesus é impelido pelo Espírito Santo lá no deserto, que o restou diante da derrota de Adão diante de Satanás. Jesus é conduzido no deserto para ser tentado novamente pelo próprio diabo e assim poder reconstruir tudo aquilo que o diabo fez a partir da vitória sobre o primeiro Adão. Jesus, como último Adão, foi levado para o deserto para ser tentado pelo mesmo Satanás que destruiu, que venceu Adão. No segundo encontro, Jesus, o último Adão, precisa enfrentar o mesmo tentador. A vitória de Jesus sobre Satanás representa a vitória de todos aqueles que já declararam Jesus como seu Senhor e Salvador, formando assim uma nova geração. Adão representava uma geração que foi destruída, a humanidade destruída. Nós lemos no texto, o povo abandonado, sem pastor, jogado. Essa humanidade foi destruída porque Adão perdeu aquele momento em qual foi tentado. Ele cedeu. Agora, nesse novo momento, Jesus é tentado. E Jesus representa uma nova geração. A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja, exatamente. A vitória de Jesus representa a vitória da igreja. Queridos irmãos, há muitas pessoas que ainda são escravas do diabo e dos seus demônios, porque apenas têm um conhecimento histórico de Jesus. A igreja do Senhor Jesus representa a vitória do Senhor Jesus sobre Satanás. Por isso que as pessoas precisam ter um encontro real e pessoal com Jesus. E nós, como igreja, temos essa missão. Nós precisamos ter e levar essa mensagem. Então, nós vemos que o Espírito Santo impeliu Jesus para a tentação, para destronar o diabo como Deus deste mundo, que ainda age no coração das pessoas sem Cristo, e para também encerrar a morte pela morte de Cristo que nos traz vida. Por isso, para isso, precisamos ter um encontro real e pessoal com Jesus. Outro fato muito importante, porque o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto para ser tentado, aí está relacionado a nós como igreja do Senhor Jesus. Jesus precisava suportar as tentações para que assim pudesse socorrer os que são tentados. Olha que coisa tremenda, irmãos. Primeiramente, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo no deserto, para que no deserto colocasse o diabo no lugar dele e desconstruísse tudo aquilo que ele fez e, ao mesmo tempo, desse vida diante da morte dele na cruz. Agora, para isso, é preciso ter um encontro real e pessoal com Jesus. Agora, nós que já temos um encontro real e pessoal com Jesus, existe um segundo motivo pelo qual Jesus precisou ser tentado, para que ele pudesse sofrer a tentação que nós sofremos e nos socorrer. É interessante que tanto tanto Lucas quanto Mateus apresentam em 3 áreas que Jesus foi tentado. Entretanto, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 18, no capítulo 4, verso 15, ele mostra que, na realidade, Jesus foi tentado em todas as áreas. Porque naquilo que ele mesmo foi tentado, padeceu e pode socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, verso 18. Agora, olha o capítulo 4, verso 15.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Queridos irmãos, isto mostra que a partir de Cristo, a partir do encontro real e pessoal com Jesus, você tem condições de suportar toda a tentação. Toda a tentação. E a palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo, não permitirá que sejais tentado acima do que podeis suportar. E junto com a tentação vem o escape. Coisa tremenda. Então, a tentação de Jesus foi fundamental para a nossa vida. Foi fundamental porque através da vitória de Jesus na tentação, houve uma desconstrução daquilo que havia sido lançado, a condenação eterna a toda a humanidade devido ao pecado. E ao mesmo tempo, Jesus agora sofreu as tentações e pode nos socorrer. Mas, queridos irmãos, vamos continuar olhando para o texto. Agora, Jesus foi impelido para onde? O texto diz, para o deserto. Jesus já estava no deserto. Jesus, quando saiu de Nazaré, foi para o Jordão para ser batizado, já estava no deserto. Mas o texto está dizendo aqui que Jesus foi mais para o interior do deserto. E deserto é um lugar de provação, é uma área desolada, é uma área perigosa. Agora, queridos irmãos, olha interessante o cenário que Jesus estava. Jesus estava no local seco, sem água, desolado, sendo tentado, totalmente diferente do jardim do Éden, local da primeira tentação, onde Adão cedeu. É interessante que nós podemos ver que o ambiente que Jesus está sendo tentado como homem é um ambiente muito mais hostil que Adão foi tentado. E, queridos irmãos, agora é interessante observar algo no texto. O verso 13 nos dá uma ampliação maior desse momento da tentação de Jesus, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. O texto fala de um tempo. Jesus permaneceu 40 dias sendo tentado. É interessante que o número 40 está ligado a dois fatos muito importantes em relação à pessoa de Jesus. Primeiro está relacionado a Moisés, representando a lei, onde Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. E o segundo fato representa a viagem de Elias até Horebe, onde se estendeu por 40 dias. E quando nós pensamos nesses dois personagens, tanto Moisés, que representa a lei, Elias, os profetas, nós podemos observar lá em Marcos capítulo 9, do verso 5 ao verso 7, no Monte da Transfiguração, esses dois personagens aparecem juntamente com Jesus, e ali estavam alguns discípulos, Pedro, Tiago e João. E novamente Deus volta a falar. E olha só o que Deus fala. Este é meu filho amado. Escuta aquilo que ele diz. Queridos irmãos, eu vejo que a narrativa de Marcos, ela tem preocupação de nos ensinar detalhes, apesar de ser tão resumida, mostrando que esse período de 40 dias traz uma identificação tanto com Moisés e Elias de forma figurada, mas mostrando a autoridade de Jesus, a lei em relação à graça. Jesus, como o profeta que está revivendo as revelações que foram trazidas. Agora, queridos irmãos, o texto vai se aprofundando um pouco mais. O mesmo tentador do primeiro encontro, conforme havíamos citado, sendo tentado por Satanás. O sentido do verbo aqui é testar mesmo. Agora, testar para fortalecer é a mesma situação da tentação, do teste de Abraão em relação ao seu filho. Agora, interessante que Marcos destaca o tentador, querendo fazer essa ponte exatamente em relação à primeira tentação, onde Adão cedeu. Marcos destaca o tentador como Satanás,
os príncipes das trevas, o adversário, a antiga serpente. Ou seja, Satanás tinha a intenção de induzir, levar Jesus a pecar. Agora imagina se Jesus cedesse à tentação, porque ele estava ali como homem. Agora, o que observamos também, queridos irmãos, agora lendo toda a frase, agora é muito importante esse detalhe, porque quando nós lemos a narrativa de Mateus, a narrativa de Lucas, se nós formos muito atentos, podemos pensar que Jesus passou somente por 3 tentações. Na realidade, essas tentações, possivelmente ocorreram no final dos 40 dias. Agora, olha como Marco retrata isso. Vamos ler toda a frase. E ele ficou no deserto por 40 dias, sendo tentado por Satanás. A compreensão, a interpretação aqui é que a tentação de Jesus ocorreu durante os 40 dias. Durante os 40 dias. Não foi uma tentação pontual. O diabo não chegou em algum momento, tentou Jesus e se afastava, não. A ideia do texto, na narrativa de Marcos, é que a tentação de Jesus foi intensiva e foi 40 dias. Não foi Jesus ficar 40 dias de jejum e depois ser tentado, não. A ideia que Marcos nos apresenta é ficou no deserto por 40 dias sendo tentado por Satanás. E essa colocação de Marcos é fortalecida através do escritor aos Hebreus, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, em todas as áreas. A narrativa de Mateus e Lucas talvez sejam as tentações finais, conforme eu coloquei, mas o texto diz que em tudo foi tentado. Tudo foi tentado. E aqui, queridos irmãos, ainda Marcos traz 2 agravantes. Um agravante e outro, 2 situações de detalhe. Primeiro um agravante e depois um cuidado de Deus. O texto diz, então, que ele estava entre as feras. Além de lugar seco, além de lugar difícil, sem água, o texto diz que estava entre as feras. E é interessante, queridos irmãos, que o Vale do Jordão e dos desertos adjuntos são conhecidos como lugares povoados por hienas, chacais e até mesmo leões. Então, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, Jesus estava no deserto, Jesus estava com fome, tanto é que o diabo aproveita essa situação. Jesus estava sentindo frio, porque o deserto, durante o dia, é um calor intenso, à noite, um frio intenso. E, além de tudo isso, Jesus tinha animais perigosos. Ali havia também uma situação completamente adversa, muito diferente do jardim o qual Adão foi tentado. Mas o texto fecha esse momento dizendo a presença dos anjos. Certamente aconteceu quando o diabo saiu. Por isso que a palavra mais e os anjos, é interessante entender e os anjos, mostrando que os anjos estavam presentes, mas a atuação dos anjos possivelmente ocorreu quando Jesus havia suportado a tentação. E os anjos mandados pelo Pai para suprir toda a necessidade de Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Pai para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, Deus também tem nos trazido isso. Queridos irmãos, eu tenho algumas aplicações para fazer para os irmãos nesta manhã, mas antes das aplicações, eu quero terminar essa mensagem mostrando a conclusão de Sinclair. Sinclair é um teólogo e pastor escocês. Ele escreveu um livro, Vamos Estudar Marcos, e ele faz uma colocação muito interessante. Ele coloca que ele, Jesus, veio desfazer o que Adão tinha feito quando pecou e caiu. Mas para reverter o que Adão tinha feito,
ele não entraria no mundo que Adão encontrou. Ele não entraria no mundo que Adão encontrou, mas sim o mundo que Adão deixou. Por isso, quando foi tentado, ele não estava no jardim, como Adão. Ele não estava cercado por animais sobre os quais exercia domínio, mas ele estava num deserto cercado por animal selvagem. Jesus foi no mundo caído, quebrado e pecaminoso que Jesus enfrentou a tentação e os poderes do mal, a fim de ganhar para o seu povo, que somos nós, o caminho para a árvore da vida. Que coisa linda! E sabemos que essa árvore da vida é os céus. Em outras palavras, queridos irmãos, Jesus fez para nós o que nós não poderíamos fazer. Jesus veio para recuperar o que Adão havia perdido. Eu quero, nesse momento, fazer algumas aplicações muito importantes diante de tudo que nós ouvimos. Nós ouvimos que Jesus tem uma caminhada, Jesus vai compartilhar a mensagem que estará estabelecendo o reino. Para isso, Jesus ele teve como precursor João Batista, que preparou o caminho, trazer uma mensagem, o batismo de arrependimento. Jesus batizou-se em meu lugar, no teu lugar, identificando com os nossos pecados e morreu na cruz por isso. E nos deu vida e vida em abundância. Agora Jesus passa pelo deserto, sendo tentado pelo diabo para desconstruir toda a desgraça, desculpe a expressão, que o diabo lançou sobre nós, sobre a humanidade. E o pecado, vivemos hoje exatamente por isso. Então Jesus venceu Satanás, nos deu oportunidade de salvação, por isso que você que não é crente, que não entregou a vida a Jesus, precisa entregar a vida a Jesus. Mas Jesus também, com a tentação, nos identificou com as nossas tentações. E a partir então de tudo isso, estamos caminhando para o céu. E eu quero tirar algumas lições importantes, queridos irmãos. Preste muita atenção, porque é aplicação para a tua vida. Primeiramente, a batalha espiritual não é somente expelir o devorador. Queridos irmãos, nós temos que orar. Hoje de manhã eu estava orando pela minha esposa, ela estava um pouco enferma. Eu oro porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós temos orado também para que Deus possa estar repreendendo o devorador. Nós temos orado para que Deus possa agir de forma sobrenatural, acabando com esse momento que estamos vivendo, essa pandemia. Nós temos orado para que o Espírito Santo nos conduza. Nós temos orado por isso. Mas, queridos irmãos, a verdadeira, aliás, não a verdadeira, mas a maior batalha espiritual é resistir o diabo. Queridos irmãos, quando Jesus, você pode perceber que Marcos não fala nada do final. Lucas fala que, Mateus fala que os anjos serviam, Lucas fala que o diabo ia voltar em tempo oportuno. Então, Marcos não fala nada que Jesus teve vitória. Ele não trata deste assunto na sua narrativa final. Ele apenas diz que o anjo serviu. Sabe por que eu entendo isso, irmãos? Porque se nós observarmos, depois que Jesus começa a sua jornada, o diabo então levanta situações que não havia acontecido antes. Em toda a situação que Jesus está passando, pessoas estão ficando possessas, Jesus está expulsando o demônio. É interessante que os próprios fariseus, usados pelo diabo, vão contra Jesus. Os próprios discípulos, Judas e Pedro, da mesma forma. Então, a verdadeira batalha, aliás, não a verdadeira, mas a batalha em qual precisamos realmente estar preparados, é resistir à tentação do diabo. Queridos irmãos, o propósito do diabo é nos afastar dos nossos propósitos de servir a Deus. Se Jesus tivesse cedido à tentação, a sua vinda e morte seria inútil. Por isso, queridos irmãos, assim como Jesus, nós precisamos vencer a tentação. A vitória de Jesus sobre Satanás destituiu a sua autoridade e domínio. Porém, Jesus não desistiu. Da mesma forma, o diabo continua ainda sendo nosso adversário, o diabo continua tentando.
Queridos irmãos, o diabo fará tudo para nos afastar do propósito de Deus. Essa é a nossa verdadeira batalha. E como vencer isso? Porque Pedro diz assim, o diabo, inimigo de vocês, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como vencer isso? Como vencer essa batalha? Como vencer essa batalha que você está travando agora na sua casa? Nesse momento você está travando uma batalha diante de tudo que você está vivendo. Como vencer isso? Aí nós vamos para Efésios capítulo 6. Olhando também o exemplo de Jesus. Jesus falou, está escrito, está escrito, está escrito. Mas Efésios capítulo 6, a partir do verso, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Por isso, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Porque há dias que são dias maus, dias mais difíceis, dias em que o diabo tenta de tudo nos afastar do propósito de Deus. Mesmo nós, pastores, há dias que são mais difíceis, dias que desejamos até abandonar. Mas nós nos firmamos na palavra de Deus. Queridos irmãos, a maior batalha espiritual que travamos é a batalha onde Satanás quer nos afastar dos propósitos eternos de Deus para nós. Por isso, revista da armadura de Deus. Revista da armadura de Deus. Aprenda a usar a palavra nas mentiras que o diabo lança na tua mente. O diabo está lançando várias palavras na tua mente, dizendo que está tudo errado, que não vai dar certo. Não. A palavra de Deus diz, eis que eu estou convosco todos os dias. A palavra de Deus diz, não temas porque eu estou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Diante da tentação, sede firme e constante, sempre abundante, sabendo que a obra que o Senhor começou na tua vida há de completar. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Amém? Então, a batalha maior que temos é a batalha de não aceitar as mentiras que o diabo lança na nossa mente, no nosso coração, tentando nos afastar de realizar a obra de Deus. A segunda aplicação que eu quero apresentar a vocês, queridos irmãos, é que Jesus sofreu as mesmas tentações que sofremos e Ele nos entende. Conforme nós costumamos falar na igreja, repete então aí. Jesus sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, Ele me entende. Jesus te entende. Jesus entende. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 4, verso 16, no início, cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia de Jesus e achar graça em Cristo, a fim de sermos ajudados diante das tentações, porque Ele sofreu todas as tentações, sabe? Interessante que Hebreus, o escritor coloca assim, em tempo oportuno. O tempo é agora. Se você está sendo tentado, descansa no Senhor. Busca o Senhor. Busca a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero trazer uma outra aplicação dentro da tentação. A tentação é Deus que estabelece o tempo. Na tentação, preste atenção nisso, é Deus que estabelece o tempo. Interessante que o texto diz que Jesus, durante 40 dias e 40 noites, foi tentado. E quando nós estamos na tentação, muitas vezes nós queremos desistir, abandonar. Ah, Senhor, está difícil demais, eu vou largar tudo, eu vou abandonar. Queridos irmãos, olha o que diz Tiago. Olha o que diz Tiago. Tiago 1 diz assim, tende por motivo de grande alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé o levará ao quê? A ser um servo perfeito. Deus sempre estará
na tua presença no momento da tentação. O Espírito Santo estava ali com Jesus. O Espírito Santo não impeliu Jesus para o deserto e o abandonou. Não. O Espírito Santo estava ali. E o que Jesus falou? Irei para o Pai e enviarei o Consolador. Hoje o Espírito Santo está ao nosso lado. Nós temos pelo Espírito Santo, temos a palavra, temos que nos ajuda diante da tentação. Então a tentação é Deus que determina o tempo, ok? Outra aplicação que eu quero trazer para vocês é que a vitória de Jesus sobre Satanás dá a todos a oportunidade de viver no mesmo relacionamento. Presta atenção nisso. Muito importante. A vitória de Jesus sobre Satanás dá a todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Dá a todos nós a oportunidade de viver o mesmo relacionamento que Adão teve junto a Deus antes do pecado. Parou para pensar nisso? Queridos irmãos, quando Deus venceu Satanás na tentação, Ele dá a nós agora o caminho direto ao Pai. Então, o mesmo relacionamento que Adão tinha com Deus no jardim, porque a palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus, nem Adão. É o que a palavra de Deus diz. Foi minha leitura hoje de manhã. Então, ninguém viu a Deus. Deus apresenta para Moisés apenas num relance, numa festazinha. Então, eu tenho condições de ter o mesmo relacionamento com o Pai. Agora, queridos irmãos, isso é você e Deus. Essa busca, tempo da oração, tempo da palavra, da intimidade, buscando. A palavra de Deus diz, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu gosto muito daquele texto, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Começa a viver intimidade com Deus. Busca essa intimidade com Deus, porque o acesso você já tem, pela cruz de Cristo. E a última aplicação que eu quero trazer para você é que na primeira tentação, Adão é derrotado no jardim, transformando esse jardim no deserto. Agora, na segunda tentação, Jesus derrota Satanás. Jesus, o último Adão, derrota Satanás no deserto, transformando o deserto em jardim. Deu para pensar nisso? Na primeira tentação, Adão foi derrotado no jardim, transformando esse jardim no deserto. Agora, o último Adão, Jesus, num deserto, sendo tentado pelo mesmo tentador, e vence esse tentador e transforma esse deserto no jardim. Sabe o que quer dizer isso para mim e para você? É que quando você é tentado, há um momento de grande dificuldade. É como um deserto, mas o resultado é vida. Não importa a área que você tenha sofrido. Não importa a dificuldade que você tenha. Mantenha firme na tentação, porque esse deserto transformará num grande jardim. Tremendo mesmo. E eu fiz aqui mais umas anotações finais, eu coloquei a vitória de Jesus sobre Satanás no deserto, em todas as áreas, traz a todos nós a mesma oportunidade de sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida, quando sofremos o ataque do diabo e seus demônios. Agora, para que você desfrute da mesma vitória, você precisa arrepender dos seus pecados e ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na derrota de Adão para Satanás, o jardim do Éden transformou nossas vidas em verdadeiros desertos. Mas, na vitória de Jesus no deserto sobre Satanás, transforma todos os nossos desertos em jardim. Para isso o Filho se manifestou, para destruir as obras do diabo.
Que área da sua vida está sendo um deserto? Que área da sua vida você está passando por luta, por dificuldades? Eu queria convidar você agora a colocar esta área no altar do Senhor. Coloque agora. Talvez se você está vivendo um momento de tentação, talvez esse deserto seja o seu casamento, talvez seja esse momento, talvez seja o medo, eu não sei. Mas você sabe, Deus sabe. Coloque agora diante do Senhor, eu quero orar por você. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma, junta e medula e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Oh Deus, obrigado pela manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que o impeliu ao deserto para ser tentado. Obrigado porque Jesus foi vitorioso no deserto. Obrigado porque Jesus transformou aquele deserto em jardim. E da mesma forma Ele pode nos socorrer nos nossos momentos de tentação. Por isso, Pai, eu apresento agora cada um, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos e filhas no altar do Senhor. Eu não sei em que área eles estão vivendo deserto em suas vidas, mas que nesta manhã o Espírito Santo de Deus toque cada vida, transformando, trazendo uma restauração. Assim eu oro e já agradeço e declaro a vitória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.